Doutor Paulo, seja bem-vindo novamente, bom dia. Bom dia, Adilson, bom dia, Caleb, bom dia, ouvintes da Rádio Menina e do Grupo Arbal. É um prazer estar aqui de novo. Agora você voltou de férias, agora está mais tranquilo, está mais relaxado. Está diferente, né, doutor? Sem estresse, agora com a barba... Está repercutindo aqui, né, no público acima dos 60, as mulheres estão realmente, assim, com muitos elogios. Vai repercutir isso aí, né, seus invejosos. Vocês não têm barba. Vamos lá, doutor, falando sobre Covid, como que ela age no organismo do ser humano? Bom, na realidade a infestação pelo vírus, né, o vírus é uma partícula que vai entrar através das vias respiratórias, principalmente, ou pela via oral, e ele vai se depositar principalmente na região pulmonar. E quanto mais essa infestação for intensa dentro do pulmão, por isso que a gente vê o comprometimento pulmonar e a gente controla essa inflamação através da saturação de oxigênio. Então, quanto mais agredir, quanto mais entrada de vírus nesse pulmão, maior vai ser o dano e pode levar à morte. O que acontece? Esse vírus ele causa um processo, como a gente falou na outra entrevista, Caleb, de inflamação e de oxidação no organismo. Então o organismo fica inflamado e oxidado. E essa inflamação ele vai repercutir em todos os órgãos. Por isso, então, quando existe a inflamação e a oxidação e o paciente daí é internado, tem que colocar oxigênio, por isso que se usa daí na internação se usa antibiótico, não para o vírus, mas para evitar uma outra infecção secundária, que geralmente é por uma bactéria e faz a pneumonia, que daí pode levar à morte também. Por isso que se usa depois também numa fase mais média da infestação pelo Covid, um corticoide que é para tentar diminuir esse processo inflamatório, porque a inflamação é importante para o nosso corpo, porque ele avisa que tem um ser estranho, que tem um bicho estranho ali que o nosso corpo tem que se defender. Mas quando essa inflamação é muito intensa, ele causa uma guerra muito forte, e isso destrói árvore brônquio, destrói várias partes do nosso corpo. Então a inflamação ela é importante até um certo ponto. Quando ela passa desse ponto, ele começa a gerar, é como se fosse uma guerra mesmo. Se for uma coisa mais leve, destrói parte da cidade. Agora, se for uma guerra muito grande, com muitos soldados combatendo e atacando, a destruição da cidade é bem maior. Então isso acontece lá no pulmão também. Só que essa inflamação ela não fica só no pulmão. Por isso acontece o pós-Covid. É o que mais tem acontecido no nosso consultório, esse problema do pós-Covid. Porque essa inflamação ela permanece. Um dos exames que se faz para avaliar isso é um exame chamado PCR ultrassensível. Outro exame que a gente faz também para a gente ver também o caso do aumento da coagulação é o fibrinogênio. Por quê? Quando você tem um quadro de estresse, olha só como é interessante, a natureza quando o animal, o homem também, acontece isso, quando tem um quadro de estresse muito intenso, ele aumenta o fator de coagulação. Por isso que o estresse pode causar um infarto, pode causar um AVC, porque os fatores de coagulação aumentam. Pensando lá na guerra, lá da pré-história, quando um bicho está em estresse, ele aumenta a coagulação, porque se ele for mordido, for cortado por outro bicho, ele não sangrar até a morte. Então, os fatores de coagulação, numa guerra, num estresse intenso, aumenta o fator de coagulação. E na Covid também acontece isso. Então, os fatores de coagulação aumentam e por isso acontece os casos de Covid, de AVC, de infarto, acontece problema renal, porque pode haver microcoágulos em vários órgãos do nosso corpo. Então, essa hipercoagulabilidade, essa inflamação intensa e essa oxidação é que vai levar todos os sintomas do pós-Covid. O que vai acontecer com o paciente? Diminui memória, porque o cérebro fica afetado, inflamado. Então o cérebro, como a gente falou na outra entrevista, o cérebro inflamado e o cérebro oxidado, ele causa como se você tivesse esse cérebro inchado. E ali ele dificulta os neurotransmissores, principalmente a acetilcolina, que é o neurotransmissor da informação da memória. Haverá retomada da memória posteriormente? Exato, você daí tem que fazer esse processo de anti-inflamação e antioxidação. Aqui eu falo, Caleb e Adilson, não da anti-inflamação com esses anti-inflamatórios que a gente usa para uma inflamação aguda, né? Bateu lá, toma um diclofenaco, etc. Aqui a gente fala da anti-inflamação a longo prazo. Então o que se usa hoje? A gente tem várias substâncias que se usam dentro da nutrologia, como a cúrcuma, como o ômega 3, como a boswellia, enfim, várias outras substâncias que agem como anti-inflamatórios naturais. Então você modula essa inflamação.
O próprio ômega 3 também é considerado anticoagulante, então ele também ajuda tanto na inflamação como na anticoagulação. A gente usa substâncias para antioxidar, por isso que se usa daí vitamina C, vitamina E, complexo B, enfim, outras coisas. Quando ocorre essa inflamação intensa, também afeta o nosso sistema imunológico. O que acontece? Você diminui a tua imunidade, e também porque lá, quando foi internado ou quando estava em casa, tomou corticoide, você tem uma anti-inflamação lá na hora, mas depois ele continua repercutindo isso, e o teu sistema imunológico cai, então você pode ter propensão a ter outras inflamações, infecções. Então pode ter daí quadros de sinusite, de rinite, todos os quadros que está decorrente da diminuição do teu sistema imunológico. Tem baixa hormonal também, né, doutor? Exatamente, bem lembrado. Hoje vê-se que tem bastante queda de hormônio, principalmente de testosterona. Tanto é que pacientes internados em UTI, a gente está estudando uma forma de fazer essa reposição da testosterona. Por quê? Porque é meio difícil de explicar aqui, porque na cascata de formação da testosterona, para um lado se forma o cortisol e para o outro lado se forma o DHA, que é um pré-hormônio, que é um pré-testosterona, e depois se forma a testosterona. Então, quando existe um excesso de cortisol, quando tem um quadro de estresse intenso, com aumento do cortisol, ou quando faz o corticoide, que o corticoide é como se fosse um cortisol 100 vezes aumentado, consequentemente baixa o nível de DHA, que está ligado à memória, e baixa o nível de testosterona. Então a baixa testosterona também é outra coisa que se vê muito fácil hoje em dia depois do pós-Covid. E essa baixa hormonal, Dilson, as pessoas às vezes até podem confundir isso com uma depressão, né? Uma situação de depressão, porque fica meio cabisbaixo, fica desanimado, mas não é uma questão do organismo, né? Tem uma pergunta aqui pro Dr. Paulo, da Iraci, ou do Iraci de Camboriú: quem se alimenta mal tem mais chances de contrair Covid-19, e eu já aproveito também para ligar que existem as pessoas mais debilitadas pós-Covid e as menos debilitadas, né? Como é que fica essa questão de alimentação antes e depois, doutor? Porque daí na alimentação você faz essa suplementação desses elementos que eu tô lhe falando, né? Se você tiver uma alimentação muito industrializada, muito produto químico, você também, quando você se alimenta com produto industrializado, você tá oxidando e está inflamando o teu corpo. Quando você ingere muito álcool ou cigarro, substâncias químicas, você também está inflamando. Então, associa a inflamação do pós-Covid mais a inflamação da alimentação. Toda alimentação inflamatória está derivada dos produtos industrializados. Por isso que a alimentação é super importante. Aquilo que a gente sempre fala, procurar descascar mais e desembrulhar menos. Quanto mais descascar e comer um alimento natural, integral, né, a comida de verdade, como a gente comia antigamente, mais você vai estar anti-inflamando e antioxidando. Então a alimentação é uma coisa importantíssima. A atividade física leve, a moderada também é importante, porque também faz uma melhora das endorfinas, de todos os teus hormônios na atividade física. É importante procurar pegar o sol também para repor a vitamina D. Não só isso, também repor a vitamina D, porque a vitamina D hoje sabe-se que ela tem uma queda muito grande quando tem um processo inflamatório, quando tem um processo oxidativo, a vitamina D cai. Mesmo pessoas que pegam muito sol, eu tenho pacientes que são, por exemplo, empresários que têm um alto índice de estresse, ou qualquer outro paciente que tenha estresse intenso e que são surfistas, por exemplo, que pegam muito sol e tem a vitamina D baixa. Por quê? Porque mesmo pegando muito sol, às vezes a vitamina D não consegue colocar no lugar. Então a gente tem que fazer a reposição dessa vitamina D, porque a vitamina D hoje é considerada um hormônio e é tão importante como uma testosterona. Interessante demais. É isso. Algo mais a acrescentar, doutor, nessa nossa participação de hoje? A gente poderia ficar falando aqui o dia todo sobre isso. Sempre tem algo mais a acrescentar, né? O Washington perguntando sobre a utilização do alho, Adilson. Vamos ouvir ali? Vamos ouvir o que diz o Washington. Tem uma anti-inflamação lá no... Ô Caleb, bom dia, uma dúvida minha. Falaram pra mim as pessoas e eu puxei também na internet, só que a gente não entende bem. Eu acostumei aí diariamente aí tomar o alho esmagado com limão espremido. Isso é bom pra quê? Evita o quê? Pra que é bom? É bom pra saúde, não é? É aquela velha história, né? Mito ou verdade? O alho é importante, que o alho tem uma substância chamada alicina, e a alicina ela age como anti-inflamatório e antioxidante também. O próprio limão também age como uma substância antiácida. O limão na realidade é ácido, mas ele age lá no nosso organismo como um equilibrador da nossa alcalinidade, tanto lá no estômago como no nosso sangue.
Então o alho com limão também faz bem, desde que não se bota ali uma dose de vodka ali dentro. Senão daí não tem, daí vira outra coisa, né, doutor? Não tem problema, a caipira de alho. Vamos lá. Mês de outubro, o doutor estará de volta aqui com outras informações. Vamos lembrar que a gente pode abrir justamente para o nosso ouvinte sempre participar, fazer perguntas que o doutor vai esclarecendo aqui durante o nosso bote a boca no trombone. Obrigado, doutor. Eu que agradeço e até a próxima.